Play. Fala galera, você tem R$1.000 para investir e não sabe por onde começar? Então fica nesse vídeo que a gente vai dizer como a gente começaria investindo esses R$1.000. Vinheta! Então pessoal, primeira questão antes de a gente começar a investir, a gente aqui aborda 2 pontos sempre muito importantes, tá? Então o primeiro deles é quitar suas dívidas, isso acaba sendo fundamental para a gente começar a investir, né? Dentro do controle financeiro. Então por que disso? Porque muitas vezes dentro das nossas dívidas, os juros eles acabam sendo muito altos em relação ao retorno que a gente pode ter. Então é importante que a gente tenha esse cuidado de quitar as dívidas. Claro que aqui a gente também tem algumas exceções, então por exemplo financiamentos de casas, onde é um prazo longo, é um valor muito alto, né? Isso a gente vai ter que ir diluindo aí ao longo do tempo realmente, mas dívidas menores que a gente acaba tendo aí com alguns juros, né? A analisar então questões de cartão de crédito, então isso é muito importante, a gente quitar as dívidas para ficar tranquilo e conseguir partir para os investimentos. Isso. Segunda prioridade então, que a gente já tá careca de falar, né? Principalmente eu, que é a reserva de emergência, tá? A gente bate muito nessa tecla, né? A gente tem que ter a nossa reserva de emergência bem formada, que mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar dela. E a gente não pode depender do nosso dinheiro investido em renda variável para usar de forma imediata. Então tem que ter reserva de emergência lá, a gente tem um videozinho, a gente fala de reserva e onde alocar ela, que o Guto vai deixar o cardzinho aqui para vocês verem depois, mas é imprescindível que vocês façam a reserva de emergência antes de começar a entrar em renda variável. Se você já tem essas duas etapas concluídas, então já quitou as dívidas e já tem a reserva de emergência, aí então você pode entrar na renda variável. E aí a gente vai ter 2 cenários, né? No primeiro deles, o que a gente sempre frisa aqui também, conhecimento. É importante investir em conhecimento para a gente ter uma tranquilidade nos investimentos. Vamos tocar assim com esse barulho mesmo? Fechou. Então é importante aí a gente investir em conhecimento. E aqui a gente traz alguns livros, né? Então, que vão trabalhar tanto a mentalidade do investidor como a questão de mais técnica. Então, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, o mais importante para o investidor e também análise fundamentalista. Então aqui a gente consegue abordar tanto a mentalidade do investidor, que isso é importante, né? Primeiro a gente tem que ter a mentalidade para depois ir para as ações e também a questão de saber analisar aí as empresas. E também, né, o que a gente pode dar aqui de dica? Ah, o curso, né? O nosso curso. Então, curso, obviamente. Quem tiver interesse, vai ter aqui na descrição um link para se inscrever aí na lista de espera aí para a nossa segunda turma do curso Investindo aqui no Brasil, onde a gente aborda bastante coisa, aí ações, fundos imobiliários, mentalidade do investidor e um pouquinho aí também de investimentos no exterior. E lembrando que essa galera que vai estar na lista de espera vai ter algumas vantagens depois quando abrir turma, né? Então, exatamente, deixe esse nome lá na lista de espera para depois você poder participar dessas vantagens aí. Mas, se você já tem conhecimento necessário para entrar na renda variável, então a gente vai dizer aqui como a gente alocaria os nossos primeiros R$1.000 investidos, que é uma, não é uma indicação, né? Uma sugestão, né, de como você pode fazer também para se acostumar também com a volatilidade do mercado, tá? Então a primeira coisa que a gente faria, desses R$1.000, pegaria em torno ali de R$300 e colocaria num fundo imobiliário de tijolo. Por quê? Tá? Primeiro, porque eu já vou ter uma renda passiva mensal, né? Vou ter o fundo imobiliário que apresenta menos volatilidade no mercado, então eu já vou me acostumando com aquela volatilidade de uma forma um pouco menor, né? E vou ter aquela renda mensal já para ir me acostumando a ganhar dividendos, né? Que é o que a gente quer aí para o longo prazo, tá? Outra parte desse valor ali, que englobaria em torno de R$400, eu investiria em empresas mais seguras, né? Escolheria uma empresa mais segura. Aí poderia ser um setor mais perene, principalmente a parte de energia elétrica, que também apresenta uma volatilidade um pouco menor, né? Como Engie, TRPL, Equatorial, enfim, são empresas do ramo de energia que pagam dividendos bons, apresentam menos volatilidade por ter uma previsibilidade de receita. Ou uma empresa do setor financeiro, como a Itaúsa, né? Por que a gente fala em Itaúsa? Porque a Itaúsa é uma empresa que ela é uma holding. Então, se eu vou começar investindo em uma empresa só primeiro, seria legal ter uma empresa que engloba outras dentro da sua carteira, né? Então a Itaúsa ela tem essa característica, ela tem 5 empresas dentro da carteira dela, embora majoritariamente seja o Itaú, então isso também faz com que ela apresente uma previsibilidade maior de receita, por ser um setor financeiro, né? E também uma menor volatilidade aí no mercado. Exatamente, então a questão aí, o que sobrou aí em torno de R$300, esses R$300 aí a gente investiria em small cap, em empresas de crescimento. Por que disso? Visando também
além de uma segurança dentro dos investimentos e ter alguns dividendos mensais, a gente também tem uma possibilidade de crescimento, né? Então, a nossa ideia aqui investindo também ao longo do tempo aí crescendo o nosso patrimônio para ir atingindo a liberdade financeira. Então aqui a gente poderia analisar empresas como Fleury, Vivara, Apvida, então uma série de empresas que são com base no crescimento dela, né? Em aumentar realmente o nosso patrimônio, tá? Então com isso a gente conseguiria ter aí investimentos em algumas ações e pensando no longo prazo, manter esses aportes, né, e na diversificação indo em outras empresas dentro desse setor, né? Então, a gente escolheu algumas empresas agora, no próximo aporte a gente vai escolhendo outras empresas, mantendo alguns setores aí que acabam trazendo segurança para os investimentos. Isso. Justamente, mas aí tu vai perguntar para nós, mas e a diversificação e o exterior, como é que faz? Calma. O que acontece, pessoal? Como a gente tem um valor ainda no início pequeno, de certo modo, R$1.000 para investir, então a gente não vê muito sentido de início você ficar botando 50, 100 reais em várias empresas diferentes. Por quê? Porque caso a empresa tenha, vamos dizer, uma empresa que você investiu, dê aí um bom crescimento, você não vai ter um resultado financeiro muito grande em cima disso. Então a gente acredita que é mais vantajoso daqui a pouco você pegar um valor maior, né, que a gente falou então de 300, 400 reais, botar em uma empresa só e no outro mês sim, aí sim, aporta em outra e aí aos pouquinhos vai diversificando a carteira conforme os novos aportes. E aí vai entrando em mais setores, estão mantendo a diversificação. E mesma coisa no exterior. O que a gente acredita muito que é o caminho que a gente seguiu aqui também nas nossas carteiras. A gente acha que primeiro a gente tem que arrumar nossa casa para depois querer ir para fora. Então é justamente isso. Primeiro, deixar nossa carteira de investimentos aqui no Brasil com a nossa cara, bem diversificada em vários ativos, aí ter fundo imobiliário, ter várias ações de setores diferentes, para depois sim começar a se expor ao exterior. Né? A gente não vê sentido muitas vezes de tu entrar primeiro no exterior ou entrar junto no exterior, até pela questão dos valores, dos aportes, e também porque se tu mora aqui no Brasil, eu acredito que primeiro tu tem que arrumar a tua carteira aqui no Brasil. Aí depois, sim, aos pouquinhos tu vai diversificando lá para fora. E só complementando, né, a questão, às vezes a gente pode olhar assim, mas tá, e a diversificação? Comprou uma, duas empresas, mas lembrando que aqui o nosso jogo é do longo prazo, né? Então, pode ser que no início desses investimentos, para quem estiver iniciando, comprando uma, duas empresas, e ela acaba numa volatilidade ali, por uma coincidência, caindo, né? E daí a gente vai pensar, nossa, a rentabilidade da nossa carteira está lá embaixo. Mas se a gente escolheu boas empresas e pensando no longo prazo e que a gente vai ir aportando em outras, então isso não acaba sendo irrelevante. Então é essa mentalidade que a gente tem que ter, que isso vai vir, como a gente comentou antes, através do conhecimento, da busca, né, por esse conhecimento. Então isso é importante pensar no longo prazo e não nos primeiros meses para quem estiver investindo. Isso. Eu até escutei um podcast esses dias que fizeram justamente essa pergunta. Eram algumas pessoas do ramo de investimentos e pediram, se tu tiver R$1.000, onde é que tu coloca? E teve um louco lá que disse, eu vou colocar tudo em Bitcoin. Azar. Disse, mas como assim tudo em Bitcoin? Cara, se eu só tenho R$1.000 para aportar, então ou eu ganho bastante ou eu perco tudo. Então, né, para perfis mais arrojados, por que não, né? Botar R$1.000 em criptomoeda. Mas, enfim, são características, né? Aqui a gente contou como a gente começaria. Então, conte você também aqui embaixo como você começaria a investir esses R$1.000. E, diretor? Falando em criptomoeda, tem um vídeo sobre criptomoedas que saiu aí uns dias atrás. A melhor carteira de criptomoeda para os holders. Exatamente. Vai estar no cardzinho aqui. Então é isso aí, galera. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos de vocês. Isso aí. Todas as redes, @sejaholder, e toda segunda-feira aqui às 19h30, Holder Talks. A gente traz muito conhecimento aí sobre investimento, empreendedorismo e crescimento pessoal também. Feito! Valeu.